Seabra acaba de confirmar, o GE já subiu, o Fábio Azevedo já subiu, todo mundo já subiu. Beleza, tá bom. Não, é porque eles estavam procurando para pôr o negócio da Ferj aqui, que eu falei que a Ferj publicou, mas a Ferj não publicou. Pode terminar, Pedrosa. Cara, o Vasco não tinha o que fazer caso o Nova Iguaçu não tivesse a intenção de jogar no Maracanã. Mas desde o último domingo, quando aconteceu a primeira partida, a intenção do Jânio, o presidente do Nova Iguaçu, sempre foi jogar no Maracanã. Ele só não jogaria no Maracanã se a dupla Fla-Flu, como fez, não respondesse ou negasse. Então, assim, a retaliação, ela aconteceu, é fato, porque a dupla Fla-Flu não gostou da frase Maracanã para todos. O Cláudio Castro ontem no pronunciamento dele diz que não se opôs a isso, que ligaram para ele reclamando que ele não tinha problema nenhum com isso, que o Maracanã estaria de portas abertas para receber em relação ao futebol carioca. Então o Vasco, Fernanda, comemora. Óbvio, gente, ninguém vai ser hipócrita aqui de falar que não é melhor para o Vasco jogar no Maracanã com 60 mil pessoas do que no Raulino de Oliveira. Mas esse movimento de justiça, na minha opinião, só aconteceu porque a gente trouxe aqui o lado do Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã, fizemos barulho, aliás, não é barulho, fizemos jornalismo aqui no SBT Esporte Rio e a gente levantou uma pauta que não poderia acontecer, que era o futebol carioca ser esvaziado. Então, pro Vasco, a satisfação é grande. E aí, a gente já entra no assunto mercado da bola, né? Porque agora, no mês de abril, no dia 1º de abril, segunda-feira, o Vasco vai ter a oportunidade, durante 19 dias, de trazer jogadores que atualmente jogam no futebol brasileiro, disputaram campeonatos estaduais. E a gente sabe da necessidade, a gente sabe da carência, e a gente viu o próprio Ramon, né, o nosso treinador, na última coletiva, falando que ele quer contratações, que ele quer ali pelo menos 2 jogadores. Eu sei aí nos bastidores que são 3 jogadores. Um deles para reserva, que é um meio de campo, né? Um jogador ali para ser reserva do Dimitri Payet, ou para fazer aquela dupla quando necessário no meio de campo. E 2 jogadores titulares. É o pedido do Ramon Dias. Um atacante para os lados de campo, para o esquema ali de 4-3-3, e também um primeiro volante. Esse é o principal. O Ramon, ele exige uma contratação de um jogador com características de primeiro jogador de meio de campo. O nome do Cuéllar, como a gente sabe, é o preferido, é ali o jogador que ele gostaria de contar, mas esse jogador, o Cuéllar, não pode chegar agora em abril, porque é uma janela internacional que teria que estar aberta, e isso aí só vai acontecer no mês de julho. Então o Vasco, nesse momento, para suprir essa necessidade, nessa carência, está aí buscando, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, a contratação do volante Marlon Freitas do Botafogo, né? O Vasco parece que vai fazer, ou já teria feito uma proposta de um empréstimo até o final do ano com a obrigação de compra por 3 milhões de euros. Lembrando que o Marlon Freitas, ele tem 28 anos, é um jogador que foi muito utilizado, foi muito importante para o Botafogo no ano passado, né, naquela arrancada que o Botafogo deu no Campeonato Brasileiro, porém perdeu espaço. É um jogador que foi muito criticado no final do ano ali, parece que sentiu a pressão, o torcedor pega no pé dele até hoje, e ele estaria querendo uma transferência, né? Queria ali sair do Botafogo, e o Vasco, obviamente, tem esse interesse. Seria bom para todo mundo, na minha opinião, porque o Marlon é um bom jogador, hoje no Vasco seria titular absoluto da posição, sem sombra de dúvida. Não dá para você comparar o Zé Gabriel com o Marlon Freitas, acho que são jogadores de características diferentes, um futebol, na minha opinião, muito melhor do Marlon, hein? Então, se realmente essa negociação se concretizar, seria muito boa para o Vasco, mas tem outros nomes. Bom dia, família vascaína! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Vasco da Gama. Já chega deixando esse like humilde, é de suma importância, galera. Se inscreva no canal e também ative as notificações para o YouTube recomendar os vídeos ainda mais. E não se esqueçam de me falar a cidade que vocês moram. Se vocês estão vendo de Brasília, João Pessoa, de Manaus, da Bahia, de Sergipe, deixa aqui nos comentários que eu prometo responder a todos vocês. E vejam essa, amigas e amigos vascaínas e vascaínos, o Vasco está muito próximo de contratar o volante Marlon Freitas, de 28 anos, do Botafogo. É isso mesmo, o jogador já acenou positivamente a diretoria vascaína, e os diretores Alexandre Matos, Pedrinha 777 estão conversando para formalizar uma proposta. Vale lembrar que a janela vai abrir até o dia 19 para jogadores que estão atuando nos estaduais. E o Ramon Dias vem pedindo a contratação desse jogador. É um jogador que é muito interessante, é jovem, tem muita linha para queimar, é um atleta que chegaria para ser titular com a camisa do Vasco da Gama, e eu não teria dúvidas que ele ajudaria muito o Vasco nessa temporada 2024. Vale lembrar que o Vasco teve 2 ausências assim gigantescas, que é o Paulinho Paula e o Jair. Eu vou falar uma coisa, e lembrando, galera, o Botafogo está fazendo jogo duro
para negociar o atleta, mas o próprio jogador disse, até porque a torcida do Botafogo está pegando no pé do jogador, e sendo assim, há uma imensa possibilidade dele vestir a camisa Cruz Maltina. Vamos torcer para que ele venha, galera, porque o Marlon Freitas é um atleta com muito potencial. Vocês podem ter certeza que ele vai deixar o torcedor vascaíno muito feliz dentro de campo. É um cara que tem um chute muito bom de fora da área, é um cara aguerrido. Eu vou torcer para que ele venha e faça muito sucesso aqui no Gigante da Colina. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Já se inscreveram no canal? Já se inscreveram? Agradeço a todos. Fiquem com Deus.